Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, obrigada ao CITSEM por promover estas oficinas e por nos dar a oportunidade de vir aqui falar um bocadinho sobre o OBEMA, o nosso observatório, que passo então a introduzir. O OBEMA é um observatório que nasce dentro do âmbito do CITSEM, no intuito de preencher algumas lacunas que nós detectamos no estudo da mídia arte e da música eletrónica, num contexto um bocadinho mais académico, ainda que já exista alguma intervenção nesse sentido, em termos académicos, achamos que podemos ainda contribuir mais um pouco com isso, e definimos especificamente duas linhas de investigação, nomeadamente então a música eletrónica e as mídia artes, no sentido mais lato. Inicialmente, em termos de equipa, nós temos então aqui a apresentação dos nomes principais deste grupo, alguns aqui da casa, outros não. Ressalvamos aqui o facto de nós sermos um grupo de pessoas, de investigadores, de várias áreas de formação, o que acaba, na nossa perspectiva, por ser enriquecedor, não é? nesta questão de partilha e interdisciplinaridade. Como tópicos do observatório, portanto, eu vou falar aqui um bocadinho do observatório, depois passo para a segunda fase mais específica daquilo que nós estamos agora a tentar fazer. Os nossos principais tópicos prendem-se então aqui com encontrar correlações entre o artista, a criação, a indústria e os circuitos, ou seja, mais especificamente aquilo que está relacionado com o artista e com a obra, bem específico. Depois, num sentido mais operacional, percebermos então processos de produção, exibição, disseminação e preservação, em relação, obviamente, à obra. Mais especificamente, no âmbito da música eletrónica, o nosso objetivo será começar, aliás, já começámos de forma lenta, mas já começámos a tentar fazer um mapeamento de artistas portugueses e divisão por categoria, em função do género musical, dentro do âmbito da eletrónica, e percebemos que não é de todo uma tarefa nada simples. Depois, o mapeamento de produtoras, eventos e plataformas onde, de facto, é consumido, entre aspas, não é, este tipo de música. A análise dos processos de composição, disseminação e preservação, uma vez estamos a falar de música eletrónica, música digital, não é? Ficheiros digitais. E, no final, tentar refletir e produzir indicadores, tendo em conta esta informação que nós vamos recebendo e analisando de uma perspectiva artística, infocomunicacional, tecnológica e sociológica, contando assim com as áreas de formação dos nossos investigadores. No âmbito da mídia arte, não difere muito, não é? Aqui da música eletrónica, em termos de objetivos, difere sim em algumas questões inerentes à natureza do próprio objeto, não é? De um lado nós estamos a falar de música, no âmbito da mídia arte a música também entra, no entanto temos outros formatos mais transversais que vão desde o vídeo ao arte, à performance, à instalação, à arte generativa, quer dizer, aqui entra de facto muita coisa dentro do conceito da mídia arte. Então, entrando agora um bocadinho mais na fase mais operacional, de momento nós estamos a trabalhar mais na nossa segunda linha, da linha da mídia arte, onde nos propusemos, então, aqui a duas tarefas. Uma delas tem a ver com obras específicas existentes no arquivo, no espólio da Bienal da Arte Cerveira, e outras, trabalhos específicos do artista Henrique Silva. Para situar, a Bienal de Cerveira não precisa de grandes apresentações, não é? Mas é a Bienal da arte mais antiga da Península Ibérica, uma das mais antigas da Europa. Iniciou, a sua primeira edição foi em 78, portanto já lá vão meia dúzia de anos. Achámos interessante trazer aqui os catálogos, para termos também uma perspectiva não só da evolução gráfica, não é? Mas
precisamente da importância destas ferramentas de comunicação também. Portanto, temos aqui alguma evolução dos catálogos. Em 2020, a Bienal aconteceu também em formato online. Foi criada uma galeria onde foram expostos vários trabalhos de vários participantes e houve outros eventos paralelos que ocorreram em contexto digital. O que é que nós pretendemos especificamente então com esta primeira fase? É a criação de uma plataforma, que é um projeto piloto, especificamente para registar e conservar estes trabalhos que estão guardados nos arquivos da Bienal Cerveira e proporcionar uma forma diferente deles serem visualizados, ou seja, pretendemos que seja mais do que um arquivo, mais do que uma base de dados. Especificamente, o objetivo será, então, preservar obras e coleções, permitir a sua visualização, criando novas formas para essa visualização através de um percurso específico, ou seja, ligar a informação que nós conseguimos ter relativamente a essas obras, por exemplo, onde é que essas obras foram expostas, que notícias saíram na altura, são obras individuais, são obras coletivas, e tentar, com isso, criar narrativas à volta de todo este processo da própria obra. Esquematizando um bocadinho, claro que não podemos contar com todas as obras, não é? Porque teríamos que ter muitos anos para praticar este projeto e uma equipa muito grande. Estamos a falar de 40 e tal anos de arte, é muita coisa, e muitos artistas e por aí fora. Mas assim, de uma forma resumida, a primeira fase da seleção da obra é provavelmente uma das mais complicadas. Depois, criação de metadados, conversão de formatos, partilha de informação, recriação de memórias, contar histórias. Ou seja, é aqui a nossa vontade de trazer algo diferente a este tipo de visualização de informação e de dar um novo alento, digamos, ao contexto de arquivo, não é? Temos aqui um pequeno exemplo de como é que a informação é organizada nessa plataforma. Portanto, começa por uma listagem, não é? E a partir daí depois vai-se desenvolvendo em termos de formatos apresentados e de ligações feitas. A segunda fase, entramos aqui então nas memórias da videoarte do Henrique Silva. Porquê Henrique Silva? Presumo que seja um nome que vos diga qualquer coisa, de certeza. O Henrique Silva foi um dos fundadores da Bienal Cerveira, em conjunto com José Rodrigues e, segundo nome, Jaime Isidoro. É o sobrevivente ainda desta grande geração de artistas. O Henrique Silva destaca-se essencialmente no âmbito das artes plásticas e tem sido uma grande inspiração para várias gerações de artistas e de investigadores também, porque o Henrique Silva, para além de ser artista, já esteve envolvido em vários projetos, nomeadamente da Cooperativa Árvore, do ensino artístico por aí fora, e fez um doutoramento também em mídia arte digital, defendido há pouco tempo. Portanto, para além de artista, contamos também aqui com um investigador de nome próprio e grande. E temos o prazer de o ter na nossa equipa. Portanto, o Henrique Silva é um dos nossos membros, com muito gosto. Uma pequena definição só de media arte, que até foi retirada do website do Tate. A videoarte destaca-se mais a partir dos anos 60, onde a ferramenta em si, o vídeo, acaba por trazer uma forma mais simples, não é, de captar informação. E o vídeo era algo barato, fácil de fazer, entretanto todas as ferramentas começaram também a ser muito mais acessíveis, quer em termos de preço, quer em termos de manuseamento, e permitiu que os artistas começassem a gravar e a documentar as suas performances e a criar peças específicas mesmo com este formato, trazendo a liberdade das obras poderem passar a existir fora das galerias, o que traz aqui um mundo novo, não é? Para a existência das obras, para o seu consumo, partilha e tudo aquilo que também nos interessa no âmbito deste projeto piloto do OBEM.
Felizmente, temos a sorte de poder estar a trabalhar neste projeto diretamente com o próprio Henrique, que nos ajudou imenso, porque ele tem uma série de trabalhos e não era fácil para nós estar a definir o que vai escolher. E então, com a sua ajuda, se foram selecionados nove trabalhos de videoarte, que vão de décadas diferentes, não é? Que foi dos primeiros que ele fez, de 78 até 2006, e começámos então a recolher informação acerca destes trabalhos. Não só a obra em si, o vídeo, não é? Que acaba por ser um vídeo, mas também mais informação que nós conseguimos. Nesta nossa primeira tentativa de começar então a organizar esta informação, tentámos converter estes vídeos em vários formatos. Ressalvo aqui que muitos destes trabalhos estavam em bobine, que depois foram passados para VHS e agora recentemente para DVD e ainda mais recentemente houve este processo de conversão, portanto algumas, claro, com a qualidade vai-se degradando, como é normal, mas acaba por fazer parte da própria obra, essa área um bocadinho mais analógica, porque a maioria dos trabalhos foram feitos em ferramentas analógicas, não é? Portanto, temos aqui um pequeno exemplo aqui de lado com alguns formatos que nós convertemos. Esta captura de imagem são alguns frames isolados do próprio vídeo, que nos permite também dar uma percepção mais ou menos aproximada dos conteúdos, de uma forma mais estática. Temos aqui um exemplo de um vídeo que é o ciclo mais latino. E uma coisa que nós tentamos fazer é recolher informação, ou seja, meta informação não no sentido técnico, mas no sentido de narrativa, de sentido. E conversamos com o Henrique sobre os vídeos, para perceber coisas que ele se lembre, não é? Em relação a cada um deles, e acrescentar depois esta informação à própria plataforma, porque é o que acaba por dar um bocado mais de identidade ao trabalho. Então, sobre o ciclo mais latino, numa das recentes conversas que tivemos com o Henrique Silva, o que é que ele nos diz? Que é um desafio à hipocrisia moral do sagrado, que define partes do corpo humano como pecado, tornando-as ainda mais desejáveis aos sentidos do macho explorador da fêmea. Realizado a partir de um filme pornográfico comprado na Alemanha por um amigo camionista, foi projetado em Super 8 através de desenhos meus, montados em papel vegetal transparentes e girando com a ajuda de um velho giradiscos numa superfície branca e gravado simultaneamente em VHS. O som é de um velho despertador, acompanhado de um texto meu e dito por mim. Ou seja, temos aqui um testemunho do próprio artista, não é? A dar-nos aqui alguns elementos importantes para podermos interpretar e compreender melhor este trabalho. Nós vamos tentar fazer isso com aqueles que conseguirmos, não é? Aqui outro exemplo, também da mesma categoria, já um bocadinho, não é tão recente, pronto, é de 78, este é de 80, o mesmo registro, portanto isolamos algumas das imagens, tentámos converter em vários formatos. Aqui temos uma ficha técnica que foi digitalizada, já era uma fotocópia de uma fotocópia, provavelmente outra fotocópia, e a ideia será tentar, obviamente, converter, passar, digitalizar de outra forma, não é? Voltar a escrever, para termos um acesso mais fiável, digamos, em termos de interpretação, mas não temos fichas técnicas de tudo, só temos de algumas. Com a ajuda do Henrique Silva vamos tentar reconstruir esta informação, mas que uma ficha técnica tem informação bastante lata e complexa e às vezes não é muito fácil recuperar. Mas por acaso neste trabalho nós temos. Aqui, novamente, uma passagem do texto que nós fizemos a partir da entrevista com o Henrique Silva sobre este trabalho, não é? Em que ele fala sobre o ensaio de ritmo, enquanto sendo uma experimentação. Portanto, ele fala aqui
perseguindo a experimentação, sobretudo da relação imagem-som, para determinar o poder do som sobre a imagem e servindo de mãos e objetos do ateliê, tornou-se evidente que o poder do som permite dar uma força que ela, só por si, não teria. Há uma interrupção visual onde começa o som da rádio no programa, naquela data chamada Homem do Tempo, seguido do som de um disco vinil acelerado. Portanto, nós percebemos que isto não é simplesmente a captação de imagem, não é? Em todos os vídeos há aqui sobreposições de desenhos, de captação de sons de outros artefactos que não estão diretamente relacionados. Estamos a falar de 1980, onde não havia aplicações e não havia esta facilidade que agora existe em criar até coisas similares, mas que obviamente não têm o mesmo peso, nem em termos artísticos, nem em termos conceituais. Eu tenho aqui, a título de curiosidade também, para vos trazer um vídeo, que neste caso é um ensaio de ritmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o play. É um vídeo, penso que tem mais ou menos 5 minutos, acho que tenho tempo. Vou colocar. O objetivo será nós disponibilizarmos então estes trabalhos, nesta primeira fase então do projeto piloto com trabalhos do Henrique Silva. Ressalvo que uma das razões que nos levou também a enverdar por este caminho, primeiro foi esta nossa facilidade de contactar com ele e a predisposição dele em colaborar muito prontamente com este projeto. E também foi alguma dificuldade com que nos deparámos com a questão das obras do arquivo da Bienal de Cerveira. Porquê? Porque existe muita coisa digitalizada, existem muitas obras digitalizadas, mas nem todas são arte digital. Algumas sim, outras são digitalizações de outros trabalhos. E não podemos enquadrá-las neste conceito, não é? De arte e da arte digital. Para finalizar, voltando um bocadinho ao início, claro que isto acaba por ser um processo agora um bocado técnico, não é? De recolha de informação, organização, mas que nós esperamos conseguir analisar numa perspectiva mais académica, com alguma produção, obviamente, na área, não é? Pensando novos formatos de arquivo, disseminação e preservação, de uma forma um bocadinho mais técnica, que se calhar depois a minha colega vai falar a seguir, a Célia Soares, nos poderá explicar um bocadinho melhor. Produzir indicadores, contribuir para novas abordagens e definições, tanto da própria mídia arte, como da videoarte, como do arquivo, como do consumo, da fruição, porque nós percebemos que o museu, não é? Não é o único sítio onde se consome arte, deixou de ser já há muito tempo. Prova disso são a quantidade de plataformas digitais e de museus virtuais e de bienais digitais que existem só com trabalhos, por exemplo, NetArt. É uma forma de nós percebermos efetivamente que as coisas mudaram. E, acima de tudo, articular conceitos
e a sua aplicação. Portanto, nós temos este projeto a decorrer, obviamente que é muito interessante, nós podemos desenvolver, aprofundar conceitos, mas mais importante ainda é vê-los a funcionar de forma prática, ou pelo menos tentar que eles consigam. Pode haver eventualmente algumas situações que nós não consigamos resolver, nomeadamente aquilo que tem a ver com as próprias obras, não é? E a segurança delas e os direitos de autor, como é que essas coisas acabam por se proceder e de garantir que elas não são conservadas e preservadas sem grandes fugas, digamos, de dados e de informação também. Pronto, e esta foi a minha parte, agradeço muito a vossa atenção e mais uma vez obrigada ao CITSEM por nos proporcionar este momento de partilha. Obrigada.